Carl Jung, aquele que ousou olhar para as sombras da alma humana, descobriu algo que a maioria dos psicólogos prefere varrer para debaixo do tapete. Narcisistas não são como plantas que crescem aos poucos, ao longo da infância. Eles nascem num instante, um único momento, um ponto no tempo, geralmente entre os 2 e os 4 anos de idade, quando algo puro e essencial dentro da criança morre e algo monstruoso toma o seu lugar. Você, provavelmente, já passou por isso. Talvez não se lembre conscientemente, mas seu corpo lembra, sua psique jamais esqueceu. Foi o dia em que você percebeu, com uma clareza aterrorizante, que ser você mesmo era perigoso demais, que seus sentimentos reais eram inaceitáveis, que para sobreviver naquele lar você precisaria matar quem você era e se tornar outra pessoa. Jung chamava isso de o ponto de ruptura, o instante em que a sua essência, o seu self verdadeiro, é enterrado vivo e uma máscara rígida, o que ele chamava de persona defensiva, toma o seu lugar. E essa máscara, ela pode se tornar um narcisista. Neste vídeo, você vai entender exatamente como isso acontece, o que desencadeia esse momento. Por que algumas crianças se tornam narcisistas e outras não? E principalmente, você vai reconhecer se isso aconteceu com você. A teoria junguiana sobre a formação do narcisismo é radical, porque vai contra tudo que a psicologia tradicional ensina. Freud e seus seguidores acreditavam que o narcisismo era resultado de excesso de amor na infância, de crianças mimadas, que nunca aprenderam limites. Jung discordava completamente. Ele viu, em décadas de trabalho clínico, que narcisistas não vinham de famílias que amavam demais. Vinham de famílias onde o amor era condicional, invisível ou inexistente, onde a criança precisava atuar, fazer um show, para receber migalhas de afeto, onde emoções genuínas eram punidas, ridicularizadas ou ignoradas. Jung observou que todas as crianças nascem com o que ele chamava de self verdadeiro, uma essência autêntica, vulnerável, sensível. Nos primeiros anos de vida, essa essência está completamente exposta. A criança chora quando sente dor, ri quando sente alegria, busca conforto quando sente medo, expressa raiva quando se sente frustrada. É pura verdade emocional, sem filtros, sem máscaras, sem estratégias. Isso é o self, em seu estado natural. E nesse estado, a criança é totalmente dependente da resposta emocional dos pais. Jung chamava isso de espelhamento. A criança olha para o rosto da mãe, do pai, e vê ali um reflexo de quem ela é. Se o reflexo é amor incondicional, aceitação total, a criança integra uma verdade fundamental. Eu sou amável, como sou. Meus sentimentos são válidos. Minha existência tem valor, mas e se o reflexo for diferente? E se a criança olhar para o rosto dos pais e ver indiferença, irritação, rejeição, ou pior, se ver ali um reflexo que muda dependendo do que ela faz? Um rosto que sorri quando ela é boazinha, quieta, obediente, mas que se fecha, se afasta, se torna frio quando ela expressa necessidades, emoções intensas, vulnerabilidade genuína. É aqui que o momento fatal começa a se formar. A criança pequena não tem capacidade cognitiva para entender que o problema está nos pais, que são eles que têm feridas não curadas, sombras não integradas
incapacidade de amar incondicionalmente. Para a psique infantil, existe apenas uma conclusão possível: o problema sou eu. Há algo fundamentalmente errado comigo. Eu sou defeituoso, perigoso, demais. E é essa conclusão devastadora que prepara o terreno para o momento da morte do self. Deixa eu te contar sobre Beatriz. Ela tinha 3 anos e meio. Uma tarde, ela estava brincando na sala quando derrubou um copo de suco. Não foi proposital, foi um acidente, como milhões que crianças dessa idade têm, todo dia. Mas a mãe de Beatriz estava tendo um dia difícil, estava cansada, estressada, lidando com suas próprias questões, não resolvidas. Quando viu o suco espalhado pelo chão, algo nela explodiu. Ela não apenas repreendeu Beatriz, ela atacou, gritou que Beatriz era descuidada, burra, que nunca fazia nada certo, que estava cansada dela. O rosto da mãe se contorceu em uma expressão de raiva pura. E então, o golpe final. Por que você não pode ser normal, como outras crianças? Beatriz congelou. Não foi só o grito que a atingiu, foi o que ela viu. Nos olhos da mãe, ódio, rejeição completa. Naquele instante, algo quebrou dentro dela. Não foi um pensamento consciente. Foi uma decisão do corpo, da psique, do inconsciente, tentando protegê-la de um terror existencial. Minha mãe me odeia. Se eu continuar sendo eu, vou morrer. Preciso me tornar outra pessoa. Jung descreveria esse momento como a separação traumática entre o self verdadeiro e a persona. O self verdadeiro, aquela criança autêntica que derramou suco e ficou assustada, foi considerado inaceitável, perigoso, causador de rejeição. Então ele foi enterrado, reprimido, empurrado para o que Jung chamava de sombra pessoal. E no lugar, rapidamente, uma nova estrutura começou a se formar, uma persona defensiva, um falso self. Nos meses seguintes, Beatriz mudou. Ela se tornou perfeccionista, hipervigilante, obsessivamente cuidadosa. Parou de chorar quando se machucava. Parou de pedir colo quando tinha medo. Desenvolveu uma máscara de competência, de não precisar de nada, nem de ninguém. E quando conseguia fazer algo perfeitamente, limpar sem derramar, arrumar seus brinquedos, impecavelmente, ela via aprovação no rosto da mãe. E aquela aprovação se tornou seu oxigênio psicológico. Ela aprendeu: eu só existo quando sou perfeita, quando escondo minha verdade, quando me torno o que eles querem. Isso é o nascimento de um narcisista. Não é uma criança mimada que recebe amor demais. É uma criança aterrorizada, que teve que matar sua alma para receber migalhas de amor condicional. E a tragédia? Essa criança vai passar o resto da vida buscando validação externa, porque internamente o self verdadeiro está morto, enterrado sob camadas de defesa inacessível. Mas espera, porque nem todas as crianças que passam por um momento assim se tornam narcisistas. Beatriz se tornou, mas e a irmã dela, que presenciou a mesma cena? A mesma mãe, emocionalmente instável. Por que ela não desenvolveu narcisismo? Jung tinha uma resposta para isso, e é onde sua teoria fica ainda mais fascinante. Ele falava sobre o que chamava de constituição arquetípica da criança. Basicamente, cada criança nasce com uma sensibilidade diferente ao mundo emocional ao seu redor. Algumas crianças são naturalmente mais resilientes. Têm uma casca psicológica mais grossa. Podem passar por momentos de rejeição parental e
embora fiquem machucadas, não fragmentam completamente. Outras crianças são o que Jung chamava de altamente sensíveis aos arquétipos parentais. Elas absorvem cada nuance emocional, cada rejeição, penetra mais fundo. E quando o momento fatal acontece, a fragmentação é total. Além disso, Jung observou que o momento precisa ter características específicas para criar narcisismo, em vez de outras defesas psicológicas. Primeiro, precisa haver uma ameaça percebida. Janquilação emocional. A criança precisa sentir, mesmo que inconscientemente, que sua sobrevivência psicológica está em risco, que se continuar sendo autêntica, será completamente abandonada, rejeitada, deixada para morrer. Segundo, precisa haver uma solução aparente. A criança precisa perceber que existe uma versão dela que é aceitável. Se eu for assim, se eu performar desta forma, se eu me tornar isto, eles vão me amar. Essa é a semente da máscara narcisista. Uma máscara que promete segurança através de aprovação externa. E terceiro, e talvez mais importante, a criança precisa ter sucesso inicial com essa estratégia. Quando Beatriz se tornou perfeccionista, ela realmente recebeu mais aprovação da mãe. Isso reforçou a crença. Minha essência é inaceitável. Mas essa máscara funciona. Essa persona me mantém segura. E quanto mais a persona é reforçada, mais a essência é reprimida. Até que, eventualmente, a criança esquece completamente que existe algo real sob a máscara. A persona se torna a identidade total. E essa pessoa cresce acreditando: eu sou minhas conquistas, eu sou a aprovação que recebo, eu sou a imagem que projeto. Sem essas coisas externas, eu não sou nada, literalmente, porque a essência que daria substância interna está morta, enterrada há décadas. Carl Jung via isso como uma tragédia psicológica profunda, porque, para ele, o propósito da vida humana era o que ele chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, de integrar todas as partes de si, incluindo a sombra, e viver a partir da essência. Mas o narcisista fez exatamente o oposto. Matou a essência e se identificou completamente com uma máscara defensiva. A individuação se torna impossível. A pessoa está presa em um ciclo perpétuo de buscar validação externa, porque internamente não há nada. Apenas um vazio onde deveria estar uma alma viva. Deixa eu te mostrar como esse ponto de ruptura pode parecer diferente em contextos diferentes. Porque não é sempre um grito, um ataque óbvio. Às vezes é muito mais sutil e talvez mais devastador. Exatamente por ser invisível, conheci um homem. Vamos chamá-lo de Ricardo, que me contou sobre seu momento. Ele tinha 4 anos. Era uma criança naturalmente alegre, expressiva, criativa. Um dia, ele estava desenhando e ficou tão empolgado com o que criou que correu para mostrar ao pai. O pai estava trabalhando, estressado, imerso em problemas adultos, quando Ricardo chegou com o desenho, todo animado, esperando orgulho, conexão, reconhecimento. O pai olhou por 2 segundos e disse: legal, agora me deixa trabalhar. Estou ocupado. Pode parecer nada. Certo? Uma interação pequena, mas para Ricardo, naquele momento, foi tudo. Ele viu nos olhos do pai algo pior que raiva, indiferença total, como se ele, Ricardo, não existisse, como se sua alegria, sua criatividade, sua necessidade de conexão fosse irrelevante, um incômodo. Ricardo não chorou, não fez birra, ele só desligou. Voltou para o quarto, guardou os lápis de cor
e nunca mais desenhou na frente do pai. Mas a morte foi mais profunda que isso. Ele começou a acreditar que sua alegria, sua espontaneidade, suas emoções intensas eram problemáticas, que tomar espaço era errado, que suas necessidades emocionais eram um fardo. Nos anos seguintes, Ricardo se transformou, tornou-se o filho modelo, quieto, independente, focado em conquistas tangíveis. Estudava obsessivamente, tirava notas perfeitas, ganhava troféus em competições e, finalmente, via orgulho nos olhos do pai. Mas só quando ele trazia resultados, nunca quando apenas existia. Carl Jung diria que Ricardo desenvolveu uma máscara narcisista baseada em conquistas. Seu senso de valor ficou completamente dependente de validação externa através de sucesso. E a criança alegre, criativa, que apenas queria conexão, morreu naquele dia aos 4 anos. Foi enterrada tão fundo que Ricardo, aos 40 anos, em terapia, chorava porque não conseguia sentir alegria genuína. Não conseguia relaxar. Não conseguia simplesmente ser sem produzir algo. O falso self havia consumido tudo. Esse é o momento. Pode ser um grito, pode ser silêncio, pode ser rejeição explícita ou indiferença sutil. Mas sempre há os mesmos elementos. Uma criança mostrando sua essência e recebendo uma mensagem clara de que essa essência é inaceitável. E sempre há a mesma resposta psicológica: fragmentação, repressão da essência. Nascimento de uma persona defensiva. Um narcisista está sendo criado. Agora. Algo crucial que Carl Jung enfatizava e que a maioria ignora. Os pais que fazem isso raramente são monstros conscientes. Eles próprios passaram pelo mesmo processo na infância deles. Carregam suas próprias feridas não curadas, suas próprias sombras não integradas. A mãe de Beatriz, que explodiu por causa do suco, ela provavelmente foi uma criança que também aprendeu que erros eram inaceitáveis, que imperfeição resultava em rejeição. O pai de Ricardo, que mostrou indiferença, provavelmente cresceu em um lar onde emoções eram ignoradas, onde vulnerabilidade era fraqueza, onde amor significava prover financeiramente, não conectar emocionalmente. Carl Jung via isso como herança psicológica. Complexos parentais não resolvidos são transmitidos de geração em geração. Pais narcisistas criam filhos narcisistas não porque querem, mas porque não sabem fazer diferente. Eles estão operando a partir de suas próprias máscaras defensivas, completamente desconectados de suas próprias essências. Como poderiam ensinar a criança a viver autenticamente se eles mesmos esqueceram como fazer isso décadas atrás? Isso não desculpa o comportamento, mas explica o ciclo. E entender o ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo. Porque aqui está a parte mais importante de tudo isso. Mesmo que você tenha passado por esse momento, mesmo que tenha desenvolvido uma máscara narcisista, mesmo que tenha passado décadas vivendo a partir de um falso self, a essência não está morta. Ela está enterrada, reprimida, escondida na sombra, mas está viva. Carl Jung acreditava que a essência é indestrutível. Ela pode ser esquecida, negada, exilada, mas permanece esperando e, com trabalho psicológico profundo, pode ser encontrada novamente. A persona pode ser reconhecida como o que é, uma máscara de sobrevivência, não sua identidade real. A sombra pode ser integrada, a essência pode ressurgir, mas só se você reconhecer que houve um momento, uma morte, um ponto de ruptura, só se você parar de acreditar na mentira que a máscara narcisista te vendeu, que você é suas conquistas, sua imagem, a aprovação dos outros. Você não é. Você nunca foi.
Sob todas essas camadas de defesa, existe uma pessoa real, assustada, machucada, mas real. E essa pessoa, sua essência, é quem você sempre deveria ter tido permissão para ser, sem máscara, sem performance, sem precisar ganhar amor através de perfeição, apenas existindo, apenas sendo. E se ninguém te disse isso quando você tinha 3 anos, eu estou te dizendo agora. Você sempre foi digno de amor, não por ser perfeito, produtivo ou impressionante, por existir, por ser humano, por sentir, por precisar. Carl Jung passaria a vida inteira tentando ajudar as pessoas a entenderem isso. E a jornada não é se tornar mais impressionante, é se tornar mais real, é tirar a máscara, por mais aterrorizante que seja, e descobrir que embaixo dela está alguém valioso, não apesar das imperfeições, mas com elas, completo, justamente por ser humano, falho, vulnerável, autêntico. Se você entende a importância dessa mensagem, se você reconhece como feridas infantis moldaram sua vida, e quer que mais pessoas entendam essa verdade psicológica que pode libertar gerações, o Super Tanks, ali embaixo, não é apenas um apoio financeiro. É você dizendo, essa verdade sobre narcisismo e cura precisa ser conhecida. Cada Super Tanks permite que eu continue criando conteúdo profundo sobre psicologia junguiana, sobre feridas da infância, sobre como romper ciclos geracionais de dor. Você acabou de assistir algo que pode mudar sua compreensão sobre quem você é e por que se tornou assim. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda outras pessoas a terem acesso a esse entendimento transformador. Você não é apenas espectador. Você é alguém que sobreviveu a uma infância difícil e agora está buscando consciência e cura. Faça parte de quem está iluminando as sombras familiares e quebrando ciclos de narcisismo. Cada contribuição conta para continuarmos essa missão. Então, vamos falar sobre o que acontece depois desse ponto de ruptura, porque a história não termina quando a criança desenvolve a máscara narcisista. Na verdade, é onde começa uma vida inteira de consequências psicológicas que a maioria nunca conecta de volta àquele momento original. Jung observou que crianças que desenvolvem defesas narcisistas entram no que ele chamava de pacto faustiano com a psique. Elas trocam a essência por segurança percebida. A essência é sacrificada. Mas em troca, a máscara promete: você nunca mais vai sentir aquela dor. Você vai estar seguro, contanto que mantenha a máscara perfeita, contanto que nunca mostre fraqueza, contanto que continue conquistando, impressionando, controlando como os outros te veem. E por um tempo, especialmente na infância e adolescência, esse pacto parece funcionar. A criança com a máscara narcisista frequentemente se torna a estrela do lar, o filho perfeito, a filha prodígio, aquele ou aquela que sempre traz orgulho, tira as melhores notas, ganha as competições, impressiona os adultos. Por fora, tudo parece incrível, mas por dentro, um vazio crescente, uma sensação de fraude, porque em algum nível inconsciente, a pessoa sabe, isso não sou eu, isso é uma performance. Se eles soubessem quem eu realmente sou, me rejeitariam como me rejeitaram quando eu tinha 3 anos. Essa é a maldição do narcisista. Eles buscam validação constantemente, porque nunca acreditam nela. Cada elogio escorrega, não penetra. Cada conquista parece vazia logo depois de alcançada. Porque a validação está indo para a máscara, não para a essência. E a máscara é apenas uma máscara. Não pode ser nutrida, não pode ser satisfeita. É um buraco sem fundo, tentando preencher um vazio que foi criado décadas atrás, quando a essência foi enterrada.
Jung descrevia isso como viver em identificação com a máscara. A pessoa esquece que é mais do que a máscara. Acredita que é apenas isso. E então, qualquer ameaça à máscara se torna uma ameaça existencial. Isso explica por que narcisistas reagem com tanta intensidade a críticas, por que não conseguem tolerar imperfeição, por que têm crises quando falham ou são rejeitados. Não é arrogância, é terror puro, porque se a máscara cair, eles acreditam que não há nada embaixo. Só o vazio. Só aquela criança rejeitada e morta de medo que eles enterraram há tanto tempo. E a parte mais cruel, esse medo se torna profecia autorrealizável. A pessoa vive com medo de intimidade real, porque intimidade exigiria mostrar vulnerabilidade, imperfeição, necessidade, todas as coisas que a essência sentia, mas que foram consideradas inaceitáveis. Então eles mantêm as pessoas à distância, constroem relacionamentos baseados em admiração, não em conexão genuína. Então se sentem profundamente sozinhos, exatamente o que temiam. Mas foi a própria defesa narcisista que criou esse isolamento. Jung via isso como a maior tragédia da psique humana. Uma criança é ferida. Desenvolve uma defesa para nunca mais ser ferida assim. E essa defesa se torna uma prisão que garante que ela nunca receberá o que mais precisa. Amor incondicional pelo que realmente é. Porque ela nunca mostra o que realmente é. A máscara protege, mas também aprisiona. E quanto mais anos passam, mais a máscara se solidifica, mais a essência parece inacessível e mais difícil se torna a jornada de volta para casa, de volta para si mesmo. Mas essa jornada é possível. Jung dedicou sua vida a mapear esse caminho. E começa sempre, sempre, com o mesmo passo, reconhecer o ponto de ruptura, lembrar quando você morreu, quando parou de ser você, quando a máscara nasceu. Deixa eu te mostrar como é esse reconhecimento na prática. Conheci uma mulher, Mariana, que aos 38 anos finalmente lembrou de seu ponto de ruptura. Ela estava em terapia há anos, lidando com depressão, relacionamentos destrutivos, uma sensação constante de vazio. Nada parecia tocar a raiz do problema. Até que um dia, durante uma sessão, sua terapeuta perguntou: quando foi a última vez que você se lembrou de chorar na frente da sua mãe? Mariana congelou, e então, como uma onda, a memória voltou. Ela tinha 5 anos. Havia caído no parquinho e ralado o joelho. Chegou em casa chorando, com sangue escorrendo pela perna. Sua mãe olhou, irritada, e disse: para de drama, não foi nada. Você está sempre exagerando tudo. Vai lavar esse joelho e para de chorar agora. Mariana lembrou de ter ido ao banheiro, de lavar o joelho em silêncio, de olhar no espelho e ver uma criança patética, fraca, dramática. E ela decidiu, naquele exato momento: nunca mais vou chorar. Nunca mais vou mostrar que estou ferida. Nunca mais vou precisar de alguém. Nos anos seguintes, Mariana se tornou a garota forte, a que nunca reclamava, a que aguentava tudo, a que cuidava dos outros, mas nunca pedia ajuda. E ela recebeu elogios por isso. Sua mãe dizia orgulhosa: Mariana é tão madura, tão independente, nunca me dá trabalho. Mas aos 38, Mariana estava exausta de ser forte. Estava em seu 3º relacionamento falhado porque não conseguia ser vulnerável, não conseguia pedir apoio, entrava em pânico quando alguém tentava cuidar dela. E finalmente, entendeu? Aquela menina de 5 anos que decidiu nunca mais chorar estava controlando sua vida inteira. A máscara de mulher forte e independente não era quem ela realmente era.
Era uma armadura construída em cima de uma ferida sangrenta que nunca havia cicatrizado. Esse reconhecimento, Jung diria, é o início do que ele chamava de confronto com a sombra. A sombra pessoal contém tudo que reprimimos. Para Mariana, continha toda a vulnerabilidade, toda a necessidade de apoio, todas as lágrimas não choradas de 3 décadas. E confrontar a sombra não é um processo intelectual, é visceral, doloroso. Você precisa sentir novamente tudo que enterrou, voltar àquele momento e permitir que a criança ferida finalmente seja vista, finalmente seja consolada. Não pela mãe que falhou, mas por você, pelo adulto que você se tornou. Jung chamava isso de reparentalização da essência. Você se torna o pai ou a mãe que deveria ter tido. Você olha para aquela criança de 5 anos com o joelho ralado e diz o que ela precisava ouvir. Isso deve ter doído tanto. Você tem todo o direito de chorar. Vem aqui. Deixa eu te abraçar. Você não precisa ser forte. Você pode ser criança. Você está segura comigo. Parece simples? É devastadoramente difícil, porque para fazer isso, você precisa admitir que seus pais falharam, que o amor deles era condicional, que você teve que se tornar algo que não era para sobreviver. E essa admissão parece uma traição, parece destruir a ilusão de lar feliz que você construiu para se proteger. Mas Jung diria, a ilusão já está destruindo você. A verdade pode doer, mas é a única coisa que pode libertar. E aqui está outra camada que Jung explorou profundamente. Muitas vezes, o ponto de ruptura não é sobre o que os pais fizeram ativamente, mas sobre o que eles não fizeram. A ferida narcísica não vem apenas de abuso óbvio, mas de negligência emocional, de ausência, de pais fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Pensa em uma criança pequena que está aprendendo sobre o mundo. Ela descobre algo fascinante, um vagalume, uma pedrinha do rio, e corre para mostrar à mãe, olhos brilhando de alegria. Essa criança não está apenas mostrando um objeto, ela está compartilhando uma experiência emocional. Está dizendo, mãe, estou sentindo algo maravilhoso e quero que você sinta comigo. Essa é uma necessidade arquetípica profunda. Jung chamava de necessidade de espelhamento afetivo. Se a mãe está presente, se ela olha nos olhos da criança, sorri, se empolga junto, diz algo como, que vagalume lindo. Você deve estar tão feliz de ter encontrado ele. A criança recebe uma mensagem fundamental. Meus sentimentos são válidos. Minha alegria é importante. Eu mereço ser visto. Eu existo de forma significativa no mundo. Mas e se a mãe está no celular? Olha rapidamente, dá um sorriso automático e volta para a conversa. Ou está cansada demais para reagir. Ou diz, que legal, querido, agora vai brincar. Para a criança, isso não é interpretado como minha mãe está ocupada. É interpretado como minha alegria não importa. Eu não importo. E se isso acontece repetidamente, dia após dia, a criança para de compartilhar, para de buscar conexão. E algo dentro dela decide, sentir alegria e querer compartilhar é doloroso demais. Vou parar de sentir tão intensamente. Vou me desconectar. Jung via isso como uma das origens mais comuns de narcisismo. Não é abuso dramático. É negligência crônica. 1000 pequenas mortes ao invés de uma grande. A criança aprende que sua vida emocional interna não tem valor. Então ela se volta para o externo, para conquistas, para chamar a atenção de outras formas. Se meus sentimentos não importam, talvez minhas notas importem, talvez ser o melhor no futebol importe, talvez ser bonito,
popular, bem-sucedido em porte. E assim nasce a máscara narcisista, não de amor excessivo, mas de fome emocional crônica. E aqui está a parte que Jung considerava mais trágica. Quando essa criança cresce e tem seus próprios filhos, ela frequentemente repete o padrão, porque ela aprendeu que emoções não importam, que o que importa são resultados tangíveis. Então, ela faz o mesmo com seus filhos, compra presentes caros, mas não oferece presença emocional, cuida das necessidades físicas, mas ignora as emocionais. E o ciclo continua, geração após geração de pessoas vivendo através de máscaras. Nunca acessando a essência, transmitindo feridas não curadas para a próxima geração. Jung dizia que quebrar esse ciclo exige o que ele chamava de coragem psicológica extrema. Exige que você faça o que seus pais não puderam fazer, confrontar sua própria sombra, reconhecer suas feridas, fazer o trabalho de individuação. Não é sobre culpar seus pais, é sobre tomar responsabilidade pela sua própria psique. Seus pais te feriram? Sim. Eles falharam? Sim. Mas agora você é adulto e a única pessoa que pode curar essa ferida é você, esperando que eles mudem, que te peçam desculpas, que finalmente te amem do jeito certo, é esperar eternamente. Jung chamava isso de permanecer no complexo parental, preso em uma dinâmica infantil onde você ainda busca a aprovação de figuras que nunca vão poder dar o que você precisa. A individuação exige que você se torne seu próprio pai, sua própria mãe. Que você aprenda a dar a si mesmo o amor incondicional, a aceitação total que deveria ter recebido, mas não recebeu. E, paradoxalmente, é só quando você para de buscar isso externamente que relacionamentos genuínos se tornam possíveis. Porque agora você não precisa que o outro complete você. Cure você. Valide você. Você está inteiro por conta própria. E a partir dessa inteireza, pode se conectar de verdade. Não de necessidade narcísica, mas de abundância. De essência para essência. De pessoa real para pessoa real. Sem máscaras, sem personas defensivas. Apenas duas almas humanas se encontrando em verdade. Talvez à beira da Igreja da Penha. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. O momento da fragmentação, por mais doloroso que tenha sido, também contém a semente da cura. Jung acreditava que a psique nunca cria uma defesa por acaso. A persona narcisista nasceu para proteger algo precioso, a essência. Aquela essência vulnerável que era sensível demais, aberta demais para aquele ambiente. A máscara enterrou a essência, mas também o preservou. Manteve vivo, escondido, esperando. Então, quando você começa o trabalho de tirar a máscara, de desmantelar a máscara, você não está se destruindo, você está descobrindo um tesouro enterrado, um diamante coberto de décadas de lama, e esse diamante, sua essência, pode ter sido esquecido, mas nunca foi destruído. Jung diria que a essência é indestrutível porque é arquetípico, é a essência do que significa ser humano, vulnerável, imperfeito, necessitado, mas também corajoso, capaz de amor, capaz de conexão genuína, capaz de alegria real, não performada. Voltar para essa essência exige que você atravesse o que Jung chamava de noite escura da alma. Um período onde a máscara está caindo, mas a essência ainda não ressurgiu completamente. Você não é mais quem era. Mas ainda não é quem você pode ser. É território assustador. Muitas pessoas desistem aqui, voltam para a segurança da máscara, porque pelo menos a máscara é familiar, dolorosa, mas familiar.
O desconhecido de se tornar autêntico é aterrorizante demais. Mas para aqueles que persistem, para aqueles que suportam a noite escura da alma, Jung prometia algo extraordinário: o renascimento. Não um simples retorno à criança ferida, mas uma integração profunda. Você traz consigo a vulnerabilidade da sua essência, mas agora, fortalecida pela sabedoria e resiliência do adulto que você se tornou. Você pode ser vulnerável e seguro, aberto e protegido, autêntico e resiliente. Essa é a individuação completa, a jornada para se tornar você. Não se trata de escolher entre a essência e a máscara, mas de integrar ambos, sob a luz da consciência de um ego maduro. Você sabe quando usar uma máscara social leve, uma persona, mas jamais se identifica completamente com ela. Você sabe quem você é por baixo, na sua verdade, e essa pessoa é suficiente. Porque somente quando você reconhece que existe uma máscara, você pode começar a considerar a possibilidade de que algo real existe embaixo dela. Algo que esteve esperando em silêncio por décadas, para ser visto novamente, para ser aceito, para, finalmente, ser amado como sempre deveria ter sido. Sem condições, sem a necessidade de performar, apenas por existir. Em que idade você parou de ser você mesmo para ser amado? Muitos aqui nos comentários estão percebendo que lembram do momento exato, o dia em que aprenderam que seus sentimentos não importavam. Compartilhe a sua idade e o que aconteceu naquele momento crucial. Sua história pode ajudar alguém a entender a sua própria ferida infantil e iniciar o processo de cura.